Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui do meu canal, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem interesse, se você gostaria que eu respondesse alguma dúvida sua, você tem duas opções. Toda quarta-feira eu faço uma postagem lá no Instagram, Terapia Cognitiva Online, onde eu faço uma postagem no Stories, tá certo? Na quarta-feira, e lá tem um quadrinho de perguntas e respostas onde você pode enviar a sua dúvida por esse quadrinho, aí eu colho e respondo aqui. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, Falco Risse Vídeos ou Terapia Cognitiva Online, você pode encontrar também, eu faço uma postagem escrita, datada, tá? Com a data daquela quarta-feira, e aí você comenta nessa postagem escrita, e aí eu colho também as dúvidas e respondo depois nesse quadro. Esse é um quadro que vai ao ar todo sábado, tá certo? Então, quarta-feira eu colho as perguntas, eu peço as perguntas para o pessoal da comunidade e no sábado eu faço o vídeo e respondendo as dúvidas, tá certo? Normalmente eu respondo todas as dúvidas. Importante falar que todas as dúvidas que eu estou respondendo você pode encontrar na descrição do vídeo e também com um timestamp na frente de cada questão, onde você pode simplesmente clicar ali e pular direto para a questão, caso você não queira assistir o vídeo inteiro, só ver uma questão específica, tá certo? Ao mesmo tempo, esse vídeo, se ficar um pouco longo, eu vou estar dividindo ele em dois, tá certo? E aí vai estar aparecendo aqui agora se ele não foi dividido ou se é a parte 1 ou a parte 2, para você poder se identificar aí e ver a outra parte se estiver interessado, tá certo? Eu acho que é isso, lembrando também que na segunda-feira vai ao ar esse mesmo quadro no nosso podcast, tá certo? Nas melhores plataformas de podcast você pode encontrar Psicólogo Diego Falco, e aí você pode escutar no formato de áudio, que às vezes fica mais fácil para você também. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei e comente também qualquer coisa, tá certo? Então eu acho que é isso, basicamente, né? Então vamos à primeira pergunta. Quando nós, pacientes, não fazemos os trabalhos de casa, poderá ser algum problema? A ideia de não fazer os trabalhos de casa, no caso da terapia cognitivo-comportamental, né, que tem a tarefa de casa, os planos de ação, digamos assim, é uma coisa que pode sim prejudicar o tratamento, porque a ideia não quer dizer que se você for na terapia, só for na terapia, né, ir lá discutir, fazer reflexões, né, ter insights, fazer exercícios lá mesmo dentro da sessão e tudo mais, não quer dizer que se você só fazer isso, você não vai melhorar. Vai, tá? Com certeza vai melhorar, com certeza vai te ajudar bastante. Só que a ideia, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, é que o paciente ele se torne seu próprio terapeuta, que ele realmente não fique dependente da terapia, que ele consiga ir embora, né? Realmente ter alta, seguir com a sua vida e enfrentar os seus problemas sozinhos depois, né? Então é que fique uma coisa para longo prazo, tá certo? E para que isso seja possível, o paciente precisa sozinho aplicar as coisas, tá certo? E para ele aprender, isso é através das tarefas de casa, é através desses exercícios do plano de ação que é determinado aí na sessão para o paciente fazer entre as sessões. Seria a mesma coisa você ir num médico e, sei lá, tá com dor de estômago, aí o médico passa uma medicação para você melhora às vezes com uma medicação que ele deu ali na hora, tá? Então ele dá uma injeção, sei lá, em você, melhora na hora e te passa uma medicação para você tomar em casa. Você melhorou na hora com aquela injeção, mas não tomou a medicação, aí você não vai melhorar, aí você é capaz que depois de um tempo você vai voltar no médico e tudo mais. Então, fazer os exercícios propostos, fazer o plano de ação e tal, pode ir no sentido de prolongar o tratamento e não te permitir ter a alta, né, de você ser uma pessoa mais independente e não depender realmente da terapia, tá certo? Então, por isso que seria um problema. Próxima pergunta. Como saber quais pensamentos estão associados às emoções? Exemplo, raiva, a quebra de regras. Então, isso, no exemplo da raiva, é bem isso aí, né? Normalmente, os pensamentos relacionados com raiva tem a ver com injustiça, tem a ver com a pessoa achar que ela tem uma regra de como o mundo deve funcionar, de como as pessoas devem funcionar, e essa regra foi quebrada, tá certo? E normalmente com a tristeza tem a ver com abandono, né? Achar que os outros não gostam dela, achar que não vai conseguir fazer as coisas, né? Que nunca vai conseguir mudar, e tipo dá uma desesperança, né? Na tristeza dá uma questão de desesperança e tudo mais. E na ansiedade tem muito a ver com você exagerar o medo, tá? Então exagerar o perigo de uma determinada situação, exagerar as consequências de uma determinada situação, acho que o que vai acontecer é muito pior do que realmente pode acontecer,
E normalmente pensamentos também de subestimar a sua própria capacidade, de não conseguir lidar com a situação, de não conseguir lidar com as consequências dessa situação. Ai, não vou conseguir, vai acontecer tal coisa e aí eu vou ficar muito mal, eu vou travar, eu não vou aguentar, blá blá blá, coisa assim. A tristeza também pode vir nessa questão de eu não vou conseguir, tá? Mas não entra no não vou conseguir, mas eu não consigo, né? Entra mais numa questão do presente, né? A pessoa se acha para baixo. Então assim, como saber quais pensamentos associados às emoções? O jeito mais fácil de você saber é quando você estiver sentindo uma emoção de raiva, por exemplo, uma emoção de ansiedade, uma emoção de tristeza, é se perguntar o que está passando na sua cabeça, ou o que poderia estar passando, ou o que poderia ter passado na sua cabeça alguns momentos atrás. Tá certo? É a melhor maneira de você identificar. Mas normalmente, meio que uma regrinha assim, a raiva tem a ver com pensamentos de injustiça, de você achar que as coisas têm que ser de tal maneira e as coisas não estão acontecendo assim, que as coisas devem ser assim, que as pessoas devem ser assim, e as coisas não funcionam assim. E na tristeza tem a ver com essa questão da solidão, né? E a pessoa também se achar uma baixa autoestima, tá? Pensamentos relacionados com uma baixa autoestima e relacionados com a solidão, com o abandono e tal. E na ansiedade tem muito a ver com a questão da pessoa diminuir a sua própria capacidade de lidar com as situações, ela achar que ela não é capaz de enfrentar, que ela vai travar, que ela não vai conseguir fazer as coisas, e de aumentar o perigo de uma situação, também a consequência daquela situação, que é a consequência muito pior do que a realidade na cabeça dela. Próxima pergunta. Como fazer o contrato com o paciente, oral ou escrito? Quais itens deve compor? Olha, eu costumo fazer oral, tá? Eu já fiz algumas vezes escrito e tal, mas pra mim eu acho que dá mais trabalho, eu não tenho tanto costume de fazer isso não, tá? Eu faço oral mesmo. Os itens que devem ser compostos é a questão do valor, né? A questão da frequência, a questão da quantidade, né? O tempo da sessão também. Tem que se ter uma proposta muito clara a respeito das faltas, né? De, por exemplo, o paciente faltar sem avisar, o paciente desmarcar em cima da hora, tá? A questão de desmarcação e as faltas tem que ser muito claro se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado, se tem algum limite, assim, se você faltar 3 vezes seguidas, né, perde o horário, qual que é, isso é importante que fique bem claro, tá? Nesse contrato. Então o horário da sessão, o valor da sessão, a quantidade, o tempo, né, da sessão e a respeito das faltas, tá? A respeito das faltas, como que você lida com isso, tanto das faltas avisadas como das faltas não avisadas e também das desmarcações, tá? Como que você lida com isso. Isso é importante para tentar prevenir qualquer problema que possa acontecer. Não consigo pensar em mais nada. Se você é terapeuta, tá? Deixa aqui nos comentários se você tem mais algum item que você acha interessante colocar no contrato para poder ajudar o resto do pessoal e me ajudar também. Quem sabe eu tenho tá faltando alguma coisa no meu contrato. Então, próxima pergunta. Como posso usar a TCC em escola, visto que não posso realizar acompanhamento individual? Olha, na escola, independente de onde você vai usar a terapia cognitivo-comportamental, você vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais de quem você está trabalhando. Se você está trabalhando com grupos, no caso, é trabalhar de uma maneira, talvez, pensar numa situação e ver as pessoas do grupo, tá? Como que elas estão pensando sobre aquela situação. E aí você vai, não tem como, é muito difícil assim, você vai indiretamente, você vai trabalhar individualmente, tá? Com os pensamentos de cada um. Talvez pegar os pensamentos mais comuns e ver o que cada um pode trazer para aquilo, né? Às vezes o outro aluno ajudar, né? O outro aluno ajudar com o pensamento do outro, né? O pensamento disfuncional. Então o outro aluno ajuda a trazer evidências contra aquele pensamento, a favor daquele pensamento. Então é muito isso, né? Um trabalho em grupo. É que como eu não trabalho em escola, eu não saberia dizer exatamente, tá? Eu tô falando aqui da minha cabeça baseado numa coisa porque eu não sei nem exatamente qual o seu trabalho específico na escola, porque hoje tem trabalhos variados que psicólogos podem fazer na escola, tá? Então eu não saberia dizer exatamente, nunca fui a fundo a respeito disso. Eu tô falando baseado assim no que eu imagino, tá? Então desculpa não poder responder tão bem a sua pergunta. Próxima pergunta, no registro da sessão, qual a diferença entre metas terapêuticas da sessão e agenda? Olha, as metas terapêuticas da sessão é o que você, como terapeuta, quer
concluir naquela sessão, o que você quer discutir. Por exemplo, você pode colocar lá como meta terapêutica discutir sobre as metas de tratamento. Tá? Você pode colocar como meta terapêutica discutir sobre o autoconceito do paciente. Então é uma coisa que você acha importante discutir aquilo. Ao mesmo tempo, pode estar incluído nas metas terapêuticas coisas que sobrou, né, que sobraram, né, que faltaram, que não deu tempo de ser discutida na sessão passada, tá? Que o paciente acha importante falar. Ou itens também no final da sessão de falar assim, olha, na próxima sessão eu quero discutir sobre tal coisa. Então esse item pode ir lá nas metas terapêuticas. Aí quando a gente fazer a avaliação do humor, ver o que aconteceu durante a semana, tudo mais, ver o que o paciente acha importante de discutir naquela sessão, juntando isso com as metas terapêuticas, a gente monta a agenda. Então a agenda é o final. Tá? Então as metas terapêuticas são coisas que você quer discutir, ou coisas que o paciente queria discutir na outra sessão, que não deu tempo, coisas assim. Aí junta com as coisas daquela semana, né? Então o humor do paciente, o que aconteceu naquela semana, o que vai acontecer na próxima semana, que ele acha importante discutir, as tarefas de casa, todas essas questões assim. E aí vocês juntando essas coisas, eles vão selecionar e priorizar e aí colocar na agenda para ser trabalhado, tá certo? Espero ter ficado claro. Próxima pergunta. Como trabalhar o autoconhecimento? Olha, a melhor maneira de você trabalhar o autoconhecimento, primeiro de tudo, é aceitar, tá? É aceitar os seus pensamentos, tá? Aceitar que não é só porque você pensa alguma coisa que significa que você é um monstro, significa que você é uma pessoa terrível, significa que você vai agir com aquele pensamento, tá? Porque você precisa, primeiramente, realmente aceitar o que acontece com você. Aceitar que pensamentos aparecem e tudo mais. Quando isso acontece, quando você aprende a justamente aceitar, estar disposto a escutar o que acontece, aí investigue realmente seus pensamentos, né? É você aprender a questionar. Então, quando você fica com raiva, quando você age de um jeito diferente, quando você age meio agressivo, quando você tem uma resposta fisiológica muito intensa, é se perguntar, o que está passando na minha cabeça? Por que eu estou reagindo dessa maneira? O que poderia ter passado na minha cabeça? E aí, vendo então quais pensamentos que você tem que geram todas aquelas reações que te incomodam bastante ou aqueles comportamentos que causam algum prejuízo na sua vida, né, em qualquer área da sua vida, tá? Fazendo isso, você vai descobrindo seus pensamentos disfuncionais e eventualmente você vai chegar nas suas crenças disfuncionais sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. E aí seria o autoconhecimento, tá? Quem você é, basicamente você é uma mistura aí dessas suas crenças, tá? O seu funcionamento está muito relacionado com essas crenças que foram formadas durante a sua vida, com influência do ambiente, com influência dos pais, com influência das suas experiências da infância, da adolescência e por aí vai. Então a melhor maneira de se autoconhecer é investigar os seus pensamentos, por isso que você precisa realmente aceitar, né? Não ficar tão incomodado com seus pensamentos. Entender que pensamentos não são fatos, né? São ideias, não é só porque você pensou uma coisa que significa alguma coisa também, mas você precisa aceitar que ele está ali, né? E aí investigar esses pensamentos até você ir controlando isso no sentido de evitar reagir de uma maneira muito disfuncional àquele pensamento, né? Para você não ter reações, não sofrer tanto, não se comportar de uma maneira ruim. E aí chegando nas crenças aí você atinge o seu autoconhecimento, tá certo? Próxima pergunta. Se em todos os casos devemos seguir o mesmo método através da conceituação cognitiva, RPD? Não, você vai tentar, né? Tipo assim, você vai tentar seguir a estrutura, tá? Existe a estrutura para você tentar seguir ela. Então você tem a estrutura base ali para tentar servir como um guia para você fazer. Mas dependendo do caso, tá? Do paciente, de como o paciente funciona, das crenças do paciente, tudo mais, você pode fazer alterações que você, terapeuta, então, assim, você é soberano, tá? Você como psicólogo, terapeuta, você sabe o que é melhor para o seu paciente, o que é melhor ali para aquele caso específico. Então existe a estrutura para você seguir, para você ter como um guia, mas você pode fazer alterações, seja da maneira de você aplicar aquilo, o tempo de você aplicar aquilo, todas essas questões você pode sim fazer alterações caso você julgue necessário. Mas aí, eu tô falando assim, caso você julgue necessário, ou se for uma coisa que realmente você não consegue fazer e tal, aí então é melhor adaptar, que seja melhor para você conseguir aplicar com o seu paciente. Agora, fazer porque eu não acho legal, não acho importante fazer, tipo, sabe, uma coisa assim, é mais por preguiça, sei lá, aí não, né? Aí você tem que tentar seguir ao máximo. Agora, você
se você tem uma outra visão no sentido de achar que aquele momento não é o correto de fazer isso, se você acha que você pode usar o registro de pensamento de uma outra maneira, às vezes o paciente necessita que você use o registro de pensamento de outra maneira e tudo mais, você pode sim fazer alterações, tá? A TCC ela é flexível nesse ponto, de você flexibilizar para a necessidade do paciente e para a necessidade do terapeuta também. Próxima pergunta. Como o paciente pode saber que está precisando falar com o seu terapeuta de emergência? Olha, se o sofrimento está muito grande, né? Se ele está se sofrendo demais e não consegue resolver algum problema ali naquela hora, né? Então, nossa, eu tenho terapia daqui 5 dias, mas nossa, eu tô com um sofrimento muito grande, estou incomodado e tal, e preciso, né, resolver isso. Eu precisava de uma orientação nesse momento, vai acontecer um negócio amanhã que eu vou precisar fazer tal coisa e tô sofrendo demais, né, eu precisava de uma ajuda agora. Esse pode ser um momento, né? Então é ver justamente no seu sofrimento e se tem alguma coisa que às vezes vai acontecer antes da próxima sessão que você acha que precisava de uma orientação, tá? Claro que isso vai depender muito da sua relação com o seu terapeuta, se o terapeuta deixou aberto isso. E tem terapeutas que não aceitam isso, né? No sentido de, olha, então vem aí depois na próxima semana a gente conversa. Outros terapeutas já vão escutar um pouco ou fazer uma orientação rápida, tá certo? Então vai depender muito do seu contrato, do seu, né, do contato que você tem, da relação que você tem com o seu terapeuta e se ele deixou isso aberto, né? Se ele deixou aberto, olha, qualquer coisa você manda mensagem, tá precisando assim que possível eu te respondo e tal. Se ele fez isso, então a partir do momento que você sentir uma necessidade, um sofrimento, assim, você pode mandar mensagem para ele, entrar em contato com ele. E aí ele mesmo vai te guiando, né? Tipo, no sentido de, às vezes é uma coisa bem mais simples, ele pode falar, olha, às vezes isso podia esperar, será que isso pode esperar até a próxima sessão? Eu acho que essa é uma pergunta muito válida, se perguntar se isso pode esperar até a próxima sessão, tá? Então, basicamente, isso eu acho que eu poderia falar para você, não, né? Espero ajudar um pouco. Próxima pergunta. Para utilizar a TCC é necessário ter formação em quais cursos? Olha, para você utilizar a TCC, na verdade você precisa só poder fazer psicoterapia, né? Tipo, se você pode trabalhar como psicoterapeuta e tal, eu imagino que você já possa utilizar as questões da terapia cognitivo-comportamental. Que eu não sei, tá? Não sei se existe uma lei que proíbe pessoas que não são psicólogos ou psiquiatras de aplicarem a terapia cognitivo-comportamental. Não sei se existe isso, tá? Eu imagino que não. Eu sei que se você quer fazer uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, né, uma pós-graduação em TCC e tal, é provável que você necessite ser psicólogo ou psiquiatra, tá? Pelo menos na minha especialização só podia psicólogo e psiquiatra fazer a especialização em TCC. Então, assim, para fazer a especialização, para se aprofundar no assunto, de preferência psicólogos e psiquiatras são mais fácil, né, de você conseguir acesso a essas coisas. Mas a questão de fazer o uso, acho que não tem uma restrição, tá? Eu acho que na verdade todas as pessoas podem fazer. Se isso é certo ou errado, isso é outra história, né? Mas a questão, eu acho que não é necessário ter formação em nada. Você não é obrigado a ser formado em nada. Um psicólogo, por exemplo, na verdade ele pode atender em qualquer área da psicologia, qualquer linha da psicologia, sem ter especialização em nada. Só formou na faculdade já pode, né? Então não tem essa necessidade. Próxima pergunta. Eu li em vários artigos que psicanálise não é científico, visto que ela não pode provar que o inconsciente, pulsão, ego, superego, etc. existem. Então, por que ensinar algo que não é científico na faculdade? Isso não seria a mesma coisa que ensinar signos do zodíaco, que também não tem cientificidade nenhuma na faculdade? Olha, isso é um debate, né, muito complicado, né, de se ter, porque até mesmo falando sobre isso, provavelmente podem ter pessoas que vão pensar, às vezes eu falar sobre isso, às vezes elas não fazem, tá? Mas enfim, falando sobre isso, pessoas comentando que é absurdo, porque não sei o que, blá 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 e tal. Mas, sim, né, quando a gente pensa na psicanálise de uma maneira
geral, seja freudiana, seja psicanálise lacaniana, né, que deriva bastante de Freud, seja Melanie Klein, enfim, é uma coisa que beira muito mais a questão filosófica, por isso que é tão interessante, né, os textos de Freud mesmo relacionados a Totem e Tabu, o mal-estar da civilização e tal, são textos interessantes, mas num caráter bem filosófico, né, para você entender, para você buscar um significado da vida, né, das pessoas, da sociedade de uma maneira geral e tudo mais. Então são coisas mais filosóficas que eu acho muito interessante, tá? E tanto é que muitas pessoas ligadas à psicanálise acabam gostando bastante da psicanálise e acabam indo para filosofia, né? Porque trabalha às vezes por essas coisas. Mas realmente tem muitas coisas da psicanálise que é uma coisa que não dá para você provar e entra muito mais numa coisa de você, digamos, não, saiba que é verdade, entendeu? Tipo, você joga pra pessoa, que nesse negócio de ego, superego, a questão da sexualidade, né, da pulsão e tudo mais, é uma coisa que é muito difícil de você provar e pessoas que estudam e tudo mais, você tem que deduzir que é verdade. Não, você deduz que é verdade. Enquanto outras terapias, seja terapia cognitivo-comportamental, elas são observáveis. É mais fácil de você observar. Quando você comenta com alguém o funcionamento e tal, faz muito sentido para a pessoa, né? Porque é palpável, né? Faz muito sentido. Tanto é que quando você coloca em prática as técnicas e tudo mais, ajuda bastante, porque faz sentido, dá para você demonstrar aquele funcionamento da pessoa. Agora, essas questões de pulsão, ego, superego, todas essas coisas mais assim, muitas vezes a pessoa tem que simplesmente... Não, entenda que é assim, pronto. Entendeu? Não que ela possa provar, porque ela não tem como provar isso, não tem como investigar isso de alguma maneira. E quando a gente vai até mesmo mais a fundo em algumas outras teorias, que como eu falei, Melanie Klein, onde fala o negócio do bebê, entendeu? Vai uma coisa muito mais assim, do seio bom, do seio mal, que o bebê quer destruir o seio da mãe, entendeu? É uma coisa, você vê, é muito filosófico, né? Tipo, é muito... que não tem como você ter base científica pra isso, falar que o bebê quer destruir um seio da mãe, que ele considera um seio bom, entendeu? É uma coisa bem assim, exagerada. Então, sim, né? A gente pode dizer que não é muito científico. Isso não é necessariamente um problema, tá? Bom deixar claro aqui, porque que nem nessa parte filosófica e tal, é uma coisa útil. A gente usa muito na parte, mesmo na TCC, para explicar muitas coisas, tá? O funcionamento do ser humano, que não existem explicações científicas. A filosofia ajuda bastante, né, a gente parar e pensar, refletir sobre aquilo e ter alguma resposta, né? Mais ou menos alguma resposta. Então isso não tem problema nenhum. E o trabalho na psicanálise também. Existem pessoas que trabalham, fazem a psicoterapia, né, a analítica, né, a psicanálise e tudo mais, e melhoram, né, e se dão bem e tudo mais, tá? Então não é um grande problema isso. Mas na sua pergunta, pensando na questão da universidade, isso também é uma crítica minha, tá? É uma coisa que é muito mais da universidade aqui no país, no Brasil, onde o foco eu acho meio estranho, porque a universidade seria uma coisa muito mais científica. É estranho não focar muito mais na TCC, na comportamental ou outras linhas que são muito mais, digamos, científicas. Foca realmente em psicanálise, focam em outras coisas que não tem nenhuma base sustentável, tá? Às vezes é até por isso que a gente não tem tanta pesquisa, né, psicológica, né? Às vezes fica uma coisa mais limitada, né, por conta disso. Então é uma coisa... Não sei porquê, tá? Eu acho que é muito mais, às vezes... eu acho que é a arrogância de alguns professores, de algumas pessoas envolvidas com psicologia, que acha a psicanálise o more, assim, né? Tipo, a coisa mais importante do mundo, que absurdo falar que não, que absurdo essa outra, não sei o quê. Então é uma coisa meio de prepotência, uma coisa nesse sentido. Eu realmente acho isso, tá? Então, assim, não é a ideia de ser preconceituoso, não. É a questão de que realmente eu vivi isso na faculdade. Os professores de psicanálise, principalmente quando falavam sobre a terapia cognitiva, tá? Era uma coisa muito assim, né? Tipo, não, é superior. E a gente vê muito essas pessoas assim. E aí, então, enfim, acho que por parte é isso. O pessoal, o corpo acadêmico, né, vê um valor, digamos assim, na psicanálise, que ela tem um valor, como eu disse, mais pro lado filosófico, mas ela vê um valor que na parte realmente prática, na parte científica, não tem tanto, tá? Então, não sei porquê, tá? Por parte eu acho que é isso, mas
infelizmente, não tenho que falar além disso. Muitas pessoas, como eu disse, vão criticar, se esse vídeo depois vai pra pílula, né? Então vai sair sozinho. Muitas pessoas vão criticar, talvez me criticar você por ter feito essa pergunta. Então, mas é uma coisa que, não necessariamente você, porque não vai ter, nem aparecer seu nome, né? Mas enfim, mas é uma coisa que, sim, é curioso, é no mínimo curioso, mas eu vejo como uma coisa positiva. Por que é positivo? Porque, por exemplo, eu como terapeuta cognitivo comportamental, como não é uma coisa que abrange tanto, que não tem tantas pessoas, aí eu consigo ser, digamos, porque se eu me formo e vou trabalhar com psicanálise, eu sou um dentro de muitas pessoas. Se eu me formo e vou trabalhar com TCC, eu sou um dentro de um número bem menor de pessoas. Então, isso me ajuda a me destacar mais do que necessariamente se eu for só mais um psicanalista, tá certo? Então, eu considero isso uma coisa, na verdade, positiva. É ruim para os alunos, mas é positivo no sentido de que se você se esforçar mais para buscar um outro conhecimento que não tem na universidade, você pode ser além de só mais um, tá certo? Então, é isso que eu tenho para falar sobre isso. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Lembrando que se esse vídeo foi dividido em dois, vai estar aparecendo aqui se ele não foi dividido ou se é a parte 1 ou a parte 2, tá certo? Para você poder se identificar. E aí, lembrando também, se você tiver a sua dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro toda quarta-feira no Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories lá do Instagram, onde eu faço uma caixinha de perguntas e respostas e você pode enviar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, tá? Terapia Cognitiva Online, Falco Risse Vídeos, como você encontrar, você pode, eu vou fazer uma postagem escrita com a data da quarta-feira, tá certo? Daquela semana, e aí você comentando nessa postagem, eu colho e depois respondo no sábado daquela semana, certo? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei nesse vídeo que ajuda bastante a gente aqui também. Compartilhe com o que você acha que pode usufruir desse conteúdo também. Acho que é basicamente isso. Lembrando que vai ao ar também no podcast na segunda-feira. Um bom final de semana para você e até mais.